Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com o Fernando Meirelles. Fernando é diretor de cinema, já foi indicado ao Oscar na categoria Melhor Diretor pelo filme Cidade de Deus. Tem muita experiência e propriedade na área. Pode ajudar demais a jogar uma luz sobre o tema da semana que foi escolhido pelos nossos seguidores. Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, André, tudo certo? Tudo bem. Fernando, primeiro eu Legal. queria te agradecer demais por ter topado participar. Estou realmente muito feliz, até um pouco nervoso de conversar com você. É, é importantíssimo te ouvir, não só pelo seu brilhantismo, mas também pela enorme bagagem que você carrega na área da cultura. Então vamos às perguntas. Fernando, o brasileiro valoriza a sua cultura? Cabe ao Estado incentivar a cultura? E por fim, como se fortalece a cultura de um país? Bom, eu acho que cultura no sentido amplo, evidentemente que valoriza. Você come uma feijoada, o hábito de se abraçar ou beijar, tudo isso é cultura, né? O que você come, o que você ouve, não é só a cultura de consumo. Cultura é o jeito que a gente se relaciona, como a gente conversa. Tudo isso é cultura e nos identifica, né? Então a gente, quer queira, quer não, consumindo cultura, né, que você tem que pagar para consumir ou não, a gente faz parte da cultura e passa a nossa. Quando a gente conta história para uma criança, a gente está passando a nossa cultura para frente, que é a cultura do país, que aprendemos com os avós. Então eu entendo cultura como realmente tipo, como a cultura brasileira é o jeitão brasileiro, diria assim. E aí você perguntou se brasileiro valoriza a cultura brasileira. Eu, eu acho que valoriza. Eu tenho certeza que em música, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais consome música local, né? Você vai a alguns países que a música produzida no Chile, por exemplo, só se ouve música internacional. A parte de música local é muito pequena. E o Brasil, por mais dinheiro que as gravadoras possam ter colocado em trazer música do mercado internacional e tal, a música brasileira é valorizada, a gente gosta. A gente tem nossos ídolos, a gente tem nossos estilos. Então, talvez na área de cultura seja onde a gente seja mais forte, não só na produção, mas no consumo também. Né? As pessoas se identificam com música brasileira, isso eu acho muito legal. Cinema deu uma bela mudada, cara. Se você me perguntasse isso nos anos 90, final dos anos 90, quando o Brasil estava fazendo 5, 6 filmes por ano, eu ia dizer que que não existia praticamente cinema brasileiro, né? Era muito incipiente. Tinha novela e televisão, que foi muito forte, isso é cultura e faz parte da nossa formação, e aí o Brasil vai muito bem. Mas cinema ia muito mal. E aí nos últimos 20 anos esse mercado virou completamente. Por causa das leis de audiovisual, obrigatoriedade dos canais a cabo exibirem conteúdo brasileiro, a produção audiovisual brasileira explodiu. Hoje é um mercado, um dos mercados que mais cresceram nesses últimos 20 anos, tirando telefonia, claro, né? Não existia e explodiu a internet e tal. Mas o cinema a gente passou de uma produção de 8, 9 filmes por ano, hoje estamos produzindo 150 filmes fora série, que é 30 vezes mais que isso. Então, e a gente consome. Tem um dado interessante que as televisões acabam a partir de 2004, acho, 2004, começaram a ser obrigadas a produzir uma porcentagem da programação em horário nobre de produção local. Então os caras produziam com uma vontade, eu sei porque eu tenho a produtora, faziam séries com orçamento apertado, com uma vontade, e aos poucos essas séries brasileiras foram funcionando. E aí eles começaram a ficar mais animados e hoje muitos canais, principalmente as plataformas como Netflix ou Amazon, produzem séries brasileiras, a produtora faz algumas, e com dinheiro totalmente dinheiro privado, não dinheiro incentivado, porque elas têm público e são rentáveis. Então acho que a gente gosta da gente mesmo, o brasileiro gosta de se ver, a cultura é um espelho, né? Isso que eu digo. É a maneira como você se enxerga, né? Como você se entende como país, é muito importante. É um setor, às vezes, não muito valorizado pelo Estado, como no momento atual, assim, mas é muito importante, né? Legal, Fernando. É, então,
Vamos para a segunda pergunta. Cabe ao Estado incentivar a cultura? Eu acho que sim. Eu acho que, claro que tem uma parte né, da indústria do entretenimento que anda por conta própria. Mas, para mim, a cultura é que nem educação. Tem que ter um investimento no Estado, que nem ciência também, ou educação. O Estado tem que estar presente. E os países onde a cultura é forte, o Estado está muito presente. Mesmo nos Estados Unidos, que tem uma indústria de cinema forte, da música forte, o Estado apoia. Alguns países como a França, mais da metade do cinema francês é apoiado pelo Estado. É que nem educação. A gente acha que, às vezes, que porque cinema é uma atividade comercial, que você faz seu filme, vende o seu ingresso e tal, que ele tem que ser autossustentável, que ele tem que dar lucro, ele tem que ser visto que nem, sei lá, produção de soja. Mas não é verdade, porque ele tem um valor intangível, que é importante, e é que nem educação também, né? Você dizer que porque tem gente que defende que a cultura tem que se pagar, o cinema tem que se pagar, é uma coisa deficitária. É que nem você achar que escola pública é um contrassenso, porque a escola, os alunos não pagam a escola e tem um benefício, então é muito deficitário para o país. Claro que é deficitário para o país, mas é um investimento, é importante para o país ter educação. Eu acho que, do mesmo jeito, é importante para o país ter uma cultura, ter um espelho para se olhar, para se entender, para se pensar. Então, o Estado tem que ajudar a financiar isso, porque nem sempre é rentável, porque não é artigo de primeira necessidade, né? Então o Estado tem que estar presente, ajudando a organizar o setor e financiar, eu acho. Beleza, muito, muito claro, Fernando, obrigado. E como se fortalece a cultura de um país? Primeiro tem que ser um povo que se identifique como um povo, né? E eu acho que o Brasil, por incrível que pareça, né? Você pensar num gaúcho e num cara sei lá, em Manaus, que é descendente de indígena, e a gente é muito diverso, né? Ou um cara da Bahia que vem de negro, de outra tradição, tal. E a gente consegue, apesar de a gente ter uma diversidade tão grande assim, a gente consegue se ver como povo, né? Isso é muito raro. Você pegar, às vezes, uns paizinhos pequenos, com a Itália até, tem lugares que tem dialeto, a diferença da maneira de falar é muito maior, em espaços muito menores, né? Tem países que são três, sei lá, que são três países com três culturas, ou quatro. A Índia tem quantas línguas? Nem sei quantas línguas a Índia tem, né? A China tem 180 línguas e culturas e tradições. E a gente não, a gente conseguiu, apesar desse tamanho que a gente tem, essa diversidade de origem, a gente tem uma identidade nacional. A gente tem as coisas com quais a gente se identifica. E a gente consegue manter essa unidade, talvez por causa da cultura. A cultura que nos identifica. A gente, né, todo mundo se identifica com as mesmas coisas, num certo nível. E a gente... É uma coisa, a gente, né, acha que o Brasil é grande assim, e isso aconteceu, mas não aconteceu. Teve um esforço aí. Quando a América Latina foi dividida, né, a Espanha ficou com o lado de lá e o Brasil ficou com o leste. O oeste, por que o lado de lá dos Andes se fragmentou em muitos países? E como é que a gente conseguiu do Brasil, do lado de cá, manter essa unidade e manter... Eu acho que a cultura tem um pouco a ver com isso também. Que bacana, Fernando. Então, eu vou perguntar um pouco agora sobre a sua experiência. Como que foi sair do Brasil e começar a trabalhar com cultura internacional? Então, eu comecei a fazer filmes fora do Brasil meio por acaso, assim. Porque depois que eu fiz Cidade de Deus, o filme foi super bem, consegui uma entrada em alguns produtores enfim. Aí o segundo filme que eu pensei depois de Cidade de Deus era um filme que eu queria rodar no mundo inteiro. Então comecei a viajar o mundo para ver as locações, escrevi uma história com o mesmo roteirista do Cidade de Deus. A gente começou a viajar, fomos para o Quênia, fomos para o Oriente Médio, estávamos dando uma volta nos lugares onde a gente ia rodar, onde ia acontecer histórias do filme. Passei por Londres e aí, sem querer, através de um amigo produtor, conheci um outro produtor que me ofereceu um projeto lá. Como eu nunca tinha feito nada fora do Brasil, eu falei, talvez seja melhor eu fazer esse filme desse cara, que
está pronto para ir, daqui 3 meses começa, eu aprendo como trabalhar nesse mercado internacional e depois eu volto e faço o meu filme. E aí eu fiz Jardineiro Fiel e, enfim, o filme acabou dando certo, teve nomeação ao Oscar, ganhou um Oscar para Rachel Weisz. Então, sem querer, não era meu plano, eu entrei no mercado internacional, trabalhando para produtores que não sou eu mesmo. Foi uma experiência que aconteceu por acaso. E, curiosamente, depois que eu fiz o Jardineiro Fiel, eu resolvi não fazer mais o meu filme. Porque aí já veio outra coisa, enfim, a vida foi para o outro lado e acabei nunca fazendo aquele filme que eu chamava Intolerância, que eu e o Braulio queríamos fazer. Mas eu entrei nesse mercado sem querer e, enfim, como Cidade de Deus deu um resultado bom e esse segundo filme, O Jardineiro, também teve um faturamento maior que o Cidade, também ganhou uns prêmios e Oscar e tudo isso, acabei que enfim, entrei num lugar lá que eu nunca quis, mas me colocaram, então eu aproveito. Agora, esse ano, acabei de lançar Dois Papas, que é um filme feito para Netflix, uma relação ótima. Também foi super bem. O filme, eu achei que fosse um filme de nicho, porque é um filme, né, de dois velhos falando sobre religião, né? Quem vai querer assistir um filme desse? Mas o filme tem uma pegada, ele fala sobre polarização, acho que é por isso que todo mundo entendeu, né? São os conservadores e os reformistas da igreja que não se entendem e eles precisam achar um lugar comum porque eles fazem parte da mesma instituição, tal. E daí fiz o filme e, surpreendentemente, o filme foi melhor do que pensava. Eu achei que estava interessado no filme, mas não sabia que ele ia ter uma aceitação de público do jeito que teve. Deu certo e eu vou indo. Como deu certo, propus um outro projeto para a Netflix, eles compraram, então é o que eu estou fazendo agora. Estou trabalhando num outro projeto, de novo, para mercado internacional. E está indo bem, a relação com a Netflix é muito legal. Que bacana, o seu brilhantismo deu o toque ali no filme, o filme Dois Papas é sensacional. E mas qual que é a diferença assim que você sente da cultura nacional para a cultura, por exemplo, norte-americana, agora que você está trabalhando com o Netflix? Você se sente mais valorizado assim fora do país? Não, eu acho que é igual. Tem gente que gosta do que eu faço e gente que não gosta do que eu faço, acho que é na mesma proporção. Talvez aqui no Brasil tenha até mais gente que não goste do que eu faço. Aí, como você estava falando, por questões até ideológicas, tal, eu sou crítico demais a esse governo, como fui crítico ao outro governo também. Então, você acaba tendo algumas pessoas que... Mas eu não ligo muito, porque haters, né? A profissão deles é odiar, né? Haters always hate, will hate. Então, não, eu não sinto que eu seja mais valorizado fora do que dentro. Agora, tem uma coisa, lá o mercado é maior, né? A estrutura, tudo é numa outra escala. Então, tem uma reverência maior, que é gozado que eu... Aqui, enfim, eu vou num set, o encontro é vida normal. E lá os caras te tratam um pouco como se fosse uma pessoa mais especial, tal, que eu não compro de jeito nenhum, porque não é meu jeito. Mas tem um pouco esse troço que é até esquisito, assim. Então, você se deslocar daqui até 3 quarteirões, tem um carrão com motorista para você a noite inteira, tudo é tudo grande, é tudo... Exagero. Tem ônibus ali, pega o metrô, sabe? Aqui não tem essa reverência. Sim, O que eu entendi. acho melhor, na verdade. Você prefere, mas aí é um gosto pessoal, né? É um gosto pessoal, Eu gosto de... Detesto ser, enfim, ser tirado da manada, assim. Eu gosto de fazer parte. Que bacana. Então é isso, Fernando. Muito obrigado. Acho que você respondeu super bem as perguntas. Valeu. Me E manda o link que eu quero ver os outros posts que vocês já fizeram. certamente vou te mandar. Acho que você conseguiu esclarecer bem aí as perguntas que a gente fez. E, de novo, muito obrigado por ter topado participar. Valeu, André. Boa sorte para vocês. Valeu.